Eu saúdo a todos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor estejam nos nossos corações. E que o Espírito de Deus possa falar conosco através da sua maravilhosa palavra. Eu convido você a vir meditar comigo na poderosa palavra de Deus, que já está aqui nas minhas mãos aberta, no livro de Deuteronômio. O capítulo é o capítulo 8 e o versículo 6 a seguir. Amém? Deus abençoe a meditação da sua santa e poderosa palavra. Deuteronômio capítulo 8, versículo 6. Guarde os mandamentos do Senhor, o teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Pois o Senhor, o teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas de fonte e de mananciais profundos que manam dos vales e das montanhas. Terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro, e de cujas montanhas cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor o teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor o teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Amém? Deus abençoe você que já está comigo. Em nome do Senhor Jesus, eu te convido a entrar nesse rio de água viva e cristalina que é o Espírito de Deus através da sua poderosa palavra. Aqui Moisés falando dos benefícios do Senhor, que introduziria o seu povo numa terra farta, uma terra cheia de abundância, uma terra de trigo, de cevada, de vides, de figueira, de romanzeiras, de oliveiras, de azeite, de mel, terra onde eles teriam abundância e muita abundância. E Moisés, ele disse que nessa terra não haveria escassez e nem falta de nada, porque o Senhor proveria todas as coisas e teria abundância na terra. Abundância de cereal, de trigo, de cevada, de figueira, de romanzeira, de oliveiras, de azeite e de mel. Então, aproveitando o ensejo dessa palavra, eu quero meditar nesta oportunidade juntamente com você que gosta da Sagrada Escritura, que ama a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero meditar com você romance da romanzeira. Romã no dicionário português é substantivo feminino. É fruto de uma planta romanzeira, cultivada em quase todas as regiões de clima quente. A planta cresce em estado silvestre, no oeste da Ásia e no noroeste da Índia. É uma planta que forma moitas naturais, cultivada e podada para se transformar em uma arvoreta. Então vamos meditar, e vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos falar sobre a romã. Livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 33 a 35. Nas suas abas, em todo o seu redor, farás romãs de estofa azul, púrpura e carmesim, e campainha de ouro no meio delas. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas abas do manto ao redor, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Então,
foi ordenado a Moisés que se colocasse nas vestes sacerdotais as romãs. E aqui foi fabricado, né, colocando campainha de ouro no meio delas. Uma campainha de ouro e uma romã. Uma campainha de ouro e uma romã. Nas abas da veste do sacerdote. Porque tudo que o Senhor mandou Moisés fazer tinha o seu significado. Em hebraico, a palavra romã é rimon, que também significa sino. Então, colocado ali, na aba das vestes do sacerdote, seria como um sino que tocava e fazia barulho quando ele entrasse ali no Santo dos Santos. E o povo do lado de fora sabia que o sacerdote estava entrando. Enquanto ouvia barulho, o sacerdote estava vivo. Se de repente não escutasse mais barulho, é porque ele estava em pecado e ele foi punido. Então tinha morrido. Aí eles tinham que puxar o sacerdote por uma corda. Por isso que foi falado, para se colocar uma romã e uma campainha. Uma romã e uma campainha. Para os judeus, a romã possui um papel de destaque na Rosh Hashanah, que é o ano judaico, por ser um símbolo de prosperidade e justiça. Segundo o judaísmo, cada romã possui 613 sementes, mitzvot, que são preceitos de Torá, que são mandamentos do judaísmo. Então, para os judeus, segundo os judeus, a romã possui 613 sementes, que corresponde a mitzvot, que são os preceitos da Torá, os mandamentos da Torá. Então, para eles, tem uma grande simbologia. A romã é uma das 7 frutas pelas quais a terra de Israel foi abençoada. As romãs são abundantes durante a época das festas de outono em Israel e é um símbolo de Rosh Hashanah, que é o ano judaico. As romãs estão em cartões de felicitações, ornamentos, cerâmica desenhada em prato, copos e guardanapo. Então, eles colocam o desenho da romã, nos cartões de felicitações e de lembrancinhas, para demonstrar o significado, porque a romã para eles era como se fosse, como diz a palavra de Deus aqui, abundância, né? São abundância, porque elas tinham em grande quantidade quando eram as festas de outono. Então, significava a abundância, a prosperidade. Então, eles colocavam assim como um símbolo, uma marca. A romã tem sido tradicionalmente considerada uma poderosa metáfora visual para a fertilidade, contendo abundante semente. A romã, ela é toda cheia de sementinha. E também significando a união, né? Porque é tudo grudadinha uma na outra, né? Ela é separada pelaquela pelinha, né? E ali tudo grudadinha uma na outra, a semente, né? É um conjunto, é a união, é a fertilidade, é a prosperidade. Então a palavra de Deus sempre usa uma coisa natural para trazer um significado espiritual, né? Que a palavra de Deus, Jesus sempre falou por parábolas. Então sempre ele ensinava uma coisa para nós aprendermos o que ele queria dizer com aquelas palavras. A passagem bíblica que menciona a criação de romãs, sinos e mantos coloridos é uma das mais emblemáticas do livro de Êxodo. Então foi nas vestes sacerdotais que foi colocado ali, né, as romãs, aquele sino. Ela descreve a vestimenta que o sacerdote deveria usar durante a cerimônia religiosa
e detalha cada um dos elementos que compõem a manta sagrada. De acordo com a tradição judaica, o manto do sacerdote era uma peça fundamental do seu vestuário, pois simbolizava sua posição de mediador entre Deus e o povo. O manto era feito de linho fino, bordado com fios de ouro e tinha uma borda decorada com romã e sinos. Então, o sacerdote possuía essa vestimenta, né, que era ali bordada com fios de ouro e tinha a borda decorada com romãs e sinos. As romãs eram um símbolo de fertilidade e abundância. Na cultura hebraica, representava a bênção de Deus sobre o povo. Os sinos eram uma forma de anunciar a presença do sacerdote no templo e também a importância da música e do louvor na adoração a Deus. Então, tudo é uma simbologia, né? Tudo é uma comparação. Assim como os sinos faziam aquele barulho, ali batendo ali naquelas romãs, nas abas da veste sacerdotal, assim também o louvor, né? Que o louvor se faz presente na adoração, na nossa vida, irmão. Se há coisa que derruba muralhas e barreiras do inferno, é o louvor, né? E a Bíblia nos diz que Deus habita no meio do louvor. E em hebraico, a romã é rimão, que é sino. Então fazia aquele barulho. Por isso que Paulo ele fala, né, na sua carta aqui, não adianta nada a pessoa ter a fé que transporta as montanhas, falar as línguas dos anjos, mas não ter amor é a mesma coisa que um sino que soa, né? Só barulho. Então, o sino batia naquelas romãs, nas vestes sacerdotais, e faziam aquele barulho. E ele entrava, ministrava e saía com aquele barulho. O povo ficava do lado de fora. Se de repente não houvesse mais aquele barulho, era porque o sacerdote estava em pecado e foi ali disciplinado pelo Senhor, tinha morrido diante do altar. Então o povo puxava aquela corda para fora. Então o barulho ali era o louvor, a adoração e também uma maneira do povo entender que o sacerdote estava em comunhão com Deus. Que coisa linda a palavra do Senhor. Êxodo 39, versículo 24 a 26. Nas abas das sobrepeles fez romãs de estofa azul, púrpura, carmesim de fio trançado. Fez campainhas de ouro puro e as pôs nas abas das sobrepeles, ao redor intercalada com as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas abas das sobrepeles ao redor, para uso no ministério como o Senhor ordenara a Moisés. Este traje no sacerdote não fazia dos sacerdotes superiores aos demais pessoas, mas mostrava que ele tinha sido escolhido por Deus para representar o povo diante do Senhor. Então o sacerdote usava aquelas vestes, usava aquelas sobrepeles, usava aquelas romãs, aquelas campainhas na aba da sua veste, para demonstrar que ele estava ali para interceder pelo povo. Era o ministério que Deus tinha na vida do sacerdote. Esse fio era tecido nas cores azul, roxo e escarlate, além do linho fino para garantir a melhor qualidade. O roxo e o azul eram cores reais, junto com o ouro simbolizando a majestade e o poder de Deus. Na Bíblia, o ouro muitas vezes simboliza a pureza refinada. Essas cores podem representar a obra redentora de Deus para purificar o seu povo do pecado. Então, tudo tinha a sua comparação, o seu significado. Cada cor que eles colocavam, que eles tinham nos seus trajes, nas suas vestes,
tudo significava algo, né? E essas cores reais simbolizando a majestade e o poder de Deus e também a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Hoje, Jesus é o sumo sacerdote, mediador de uma nova aliança, aquele que intercede por nós. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, Jesus é o mediador. Naquela época, Jesus ainda não tinha vindo para morrer na cruz do Calvário, então necessitava do sacerdote. O sacerdote humano, falho, cheio de pecados, de defeito, como qualquer um de nós. Por isso ele precisava santificar a sua vida, estar em comunhão com Deus, para poder entrar ali no santuário e oferecer o sacrifício ao Senhor. Mas hoje, Jesus, o Cordeiro de Deus que veio ao mundo tirar o pecado, ele já ofereceu o seu sangue, foi feito ali um único sacrifício para resgatar a nossa alma e nos dar condições de vida eterna. Números, capítulo 20, versículo 4 a 5. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos animais morramos aqui? Porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este terrível lugar? Não há cereais, nem romãs, nem água para beber? Olha que povo terrível. O Senhor o havia libertado. O Senhor o havia arrancado do Egito. E agora eles estavam no deserto, rumo à terra prometida, mas eles estavam murmurando porque eles diziam que ali não tinha nada, não tinha cereal, não tinha romã, não tinha água para beber. Como que os seres humanos são, né, irmãos? Deus faz na vida de cada um, mas mesmo assim as pessoas ainda acham uma maneira, acham um jeito ainda de murmurar contra Deus. Deus é misericordioso e tardio em irar-se, mesmo diante da rebeldia humana. A importância da santidade e obediência. Deus trabalha por meio de homens escolhidos e capacitados para cumprir o seu propósito. Então, eles não queriam aceitar que Deus tinha escolhido Moisés para os libertar. E eles sempre queriam achar um meio, uma maneira, uma situação para poder murmurar. Não pensa você que porque Deus te escolheu, Deus te levantou, as pessoas vão te apoiar. Porque muitas das vezes as pessoas não nos apoiam. Muitas das vezes as pessoas não põem crédito naquilo que Deus tem na nossa vida. Moisés, ele passou por muitos momentos difíceis, porque tamanha era a murmuração do povo de Israel. Números capítulo 13, versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uva, o qual 2 homens trouxeram numa vara, bem como romãs e figos. Então, quando Moisés mandou os espias espiarem a terra de Canaã, eles chegando lá no vale de Escol, encontraram aquele cacho de uva enorme que precisava 2 homens para carregar, de tão grande, e muitas romãs. Romãs muito bonita, grande, de qualidades, que eles levaram para mostrar a fartura que tinha na terra, a produtividade que era a terra prometida. Quando os judeus chegaram à terra prometida, os 12 espias voltaram carregando romãs e outros frutos, como amostra da fertilidade da terra
que Deus tinha prometido ao seu povo. A árvore romanceira começa a produzir ao 3º ano e atinge plena produção aos 11 anos e pode viver até 100 anos. Olha que coisa magnífica. Então, ali quando eles foram espiar a terra, eles viram aqueles pés de romãs, tanto aqueles pés novos como aqueles pés mais antigos, mais velhos, carregados com qualidades tremendas, exuberantes, de romãs, uma qualidade muito linda e uma fertilidade muito grande. A romanceira se adapta desde os climas tropicais e subtropicais. Resiste às temperaturas baixas de inverno e é sensível às geadas tardias da primavera. Glórias a Deus. A romã tem representação de frutificação e multiplicação. Então Deus falou que ia introduzir numa terra que tinha leite, mel, figueira, romanceira, que tinha muita fartura para o seu povo. Muitas vezes, irmãos, Deus faz a promessa na nossa vida, promessa de multiplicação, de fartura, de bênção, mas às vezes as pessoas são tão tomés, enquanto que eles não estão vendo, eles não creem. Só depois, quando bate os olhos e vê o que Deus foi capaz de fazer com seu poder, aí que vão dizer verdadeiramente, Deus prometeu e Deus cumpriu. Eu não sei por que muitas das vezes as pessoas demoram tanto a crer, sendo que Deus é capaz de fazer muito mais, muito mais. Se Deus tem prometido algo na tua vida, creia. Vai chegar o tempo da multiplicação, o tempo da fartura, da bênção, da prosperidade, da vitória, porque tudo tem o seu tempo determinado. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 16 a 17. Fez cadeias como no Santo do Santo e a pôs no alto das colunas. Fez também 100 romãs que pôs nas cadeias. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. Chamou o nome da que estava à direita Jaquim e o nome da que estava à esquerda Boaz. Construção do templo de Salomão. No templo de Salomão, para representar a prosperidade, a multiplicação, Salomão, ele fez 100 romãs que pôs nas cadeias, levantou as colunas diante do templo, à direita e à esquerda, e colocou as romãs como símbolo da prosperidade, da multiplicação e da bênção. Jaquim e Boaz remetiam à presença do Altíssimo, que sustenta o servo de Deus na sua caminhada pela fé. Então, a coluna, uma à direita e outra à esquerda, né? Aqui fala assim, levantou coluna diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, uma com o nome de Jaquim e outra com o nome de Boaz, e sobre ela as romãs. Então, a coluna, a nossa fé. Somos sustentados pela graça e pela fé. E é Deus que prospera o nosso caminho. É Deus que multiplica. É Deus que nos dá a maior abastança. Na vida cristã pode existir as bênçãos e a prosperidade, a fertilidade, representadas romãs, mas também é necessário firmar colunas através da fé em Cristo. Então, as romãs significando a prosperidade e a fertilidade. Mas só que é necessário não somente ter as romãs, como a prosperidade e a fertilidade, mas principalmente as colunas, aquela coluna da fé. Então, através da fé, você vai adquirir a prosperidade, vai adquirir a multiplicação, vai adquirir a fertilidade
Porque quem promete na nossa vida é Deus. Às vezes você fala, mas fala tanto que Deus vai abençoar, que Deus vai multiplicar, que Deus vai fazer, e eu tenho passado por tanta provação, né? Mas tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de sermos provados, mas também tem o tempo de sermos abençoados. Tem um momento em que Deus abre as portas do céu e derrama uma bênção tal que dela nos advém a maior abastança. Então, Deus é aquele que pode prosperar o nosso caminho. E Deus é aquele que pode abrir porta onde não há porta. Se você crê, então toma posse, em nome do Senhor Jesus. 1 Reis, capítulo 7, versículo 20, e o versículo 40 e o 42. Nos capitéis do alto das duas colunas, acima do bojo, próximo à obra de rede, estavam as 200 romãs, dispostas em fileiras em redor. Depois fez Irão as caldeiras, as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer toda a obra que executou para o rei Salomão, para o templo do Senhor. As 400 romãs para as duas redes, a saber, 2 carreiras de romã para cada rede, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. Então, o rei Salomão usou várias romãs, como decoração no templo. Aqui Irão, ele fez as caldeiras, as pás, bacia, e fez toda a obra e executou toda a obra para o rei Salomão, 400 romãs. 400 romãs. Primeiro fez 200 romãs em fileira, e depois 400 romãs para 2 redes. Então, a decoração toda, nas fileiras era as romãs. Imagine que ornamento, que coisa mais linda e sofisticado naquela época do rei Salomão, essa decoração com essas romãs no templo do Senhor. 2 Reis, capítulo 25, versículo 16 a 17. O bronze das 2 colunas do mar e das bases que Salomão fizera para o templo do Senhor era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de bronze de 3 côvados de altura, e era decorado com uma rede romã de bronze ao redor. A outra coluna com a sua rede era semelhante a esta. Então, quando foi destruída Jerusalém, quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, aí eles desfizeram de todas essas romãs de bronze que tinha sido feita no templo. Foi uma destruição vinda dos caldeus, do rei Nabucodonosor da Babilônia, para destruição do povo de Deus e destruir o templo que Salomão tinha feito também na queda de Jerusalém e a tomada do rei Nabucodonosor. Então foi destruído o templo de Salomão, aonde foi uma coisa muito bem arquitetada, uma coisa muito bem decorada, planejada, desenhada, muito lindo o templo de Salomão, mas por causa da rebeldia do povo, Então, quantas vezes o Senhor usou os profetas para falar? Jeremias mesmo foi um que falou no nome do Senhor, mas o povo não deu ouvido. É sempre assim. Porque não adianta, irmãos, a gente ter a beleza, ter as coisas lindas e maravilhosas. Se não temos a obediência com o Senhor, podemos perder tudo. Se não guardarmos a palavra do Senhor, nós podemos perder, porque o inimigo, ele veio para matar, para roubar, para destruir, e assim foi feito em Jerusalém. Jerusalém foi saqueada. O templo do rei Salomão, o rei Salomão tinha edificado para louvor e glória de Deus,
tinha sido invadido por Nabucodonosor, os seus exércitos. Então, é necessário nós termos a bênção financeira, é necessário nós termos a prosperidade, é necessário nós recebermos as bênçãos materiais, mas muito mais é nós permanecermos na presença de Deus, porque não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Muitas das vezes a pessoa se fia naquilo que ele tem, o que adiantou tanta beleza, tanta coisa linda ali naquele templo, e foi tudo destruído por Nabucodonosor. Então, eu não sei a sua situação. Deus não te quer ver você na miséria, não te quer ver você sofrendo. Deus quer sim te abençoar, Deus quer sim te dar as bênçãos, te dar a prosperidade, te dar a vitória, mas muito mais a sua salvação. Porque tem pessoas que, conforme Deus vai lhe abençoando, ele vai esquecendo de Deus. E aí o que adianta? Ganha de um lado e perde do outro. Então, se Deus está te abençoando, seja fiel que o Senhor vai te abençoar muito mais. Permaneça na presença de Deus, né? Faz o querer de Deus, não seja rebelde à voz do Senhor, e Deus prosperará muito mais, Deus te abençoará a cada dia. Livro de Joel, capítulo 1, versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. Então, a festa, a novidade, a surpresa, quando há os frutos, né? Quando realmente nós vimos progredir, nós vimos a maior abastança, mas há choro, a dor, a lágrima, quando há escassez. E aqui Joel, ele viu a invasão dos gafanhotos, e destruindo a terra, destruindo os frutos. Porque, irmãos, o diabo, ele acha uma maneira de entrar na vida da pessoa para destruir a bênção que Deus tem lhe dado. Quantas pessoas que ele não sabe conservar aquilo que Deus dá. E ele acaba perdendo por qualquer má aventura ou por não saber ministrar aquilo que Deus entrega em sua mão. E tem pessoa que deixa escapar entre os dedos tudo aquilo que Deus tem lhe alcançado. Mas que nós possamos valorizar as bênçãos de Deus. Saber que nós precisamos das bênçãos financeiras. Precisamos da prosperidade. Precisamos, sim, de ter o nosso sustento. Mas necessitamos também muito mais da graça de Deus. Necessitamos que o Senhor esteja presente na nossa vida e que Ele oriente os nossos passos, que Ele nos ensina a fazer as coisas como tem de ser feito, que Ele nos ensina a granjear aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, para que nós não venhamos cair, né? E desperdiçar todo o bem que o Senhor tem nos dado. Ageu, capítulo 2, e o versículo 19. Ainda a semente no celeiro? Até agora a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado os seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Então Ageu perguntando, ainda tem alguma coisa? Ainda tem alguma semente no celeiro? Tem alguma semente no celeiro? Porque desde esse dia o Senhor vai te abençoar. Então, irmão, é necessário lançar a semente. É necessário. Tem pessoas que ele não quer fazer nada para Deus. Ele não quer semear. E é necessário semear. Semear por onde andamos, por onde passamos, durante a nossa vida, durante o dia. A Bíblia fala... semeia e não retire a tua mão, porque você não sabe qual prosperará, se essa, se aquela. Então, esteja disposto a semear. A Bíblia fala, aquele que anda levando consigo a preciosa semente,
voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. Então ele vai chorando, vai gemendo, mas ele vai voltar com uma alegria e vai trazer os seus molhos, os seus frutos. Então, às vezes, quando nós estamos semeando, há choro, porque o choro é a água que cai e que amolece a terra. Quantas vezes você tem chorado por não ver fartura, por não ver prosperidade, por não ver bênção, por não ver nada acontecer e fluir ao seu favor? Mas vai levando a semente, tanto a semente espiritual, que é a palavra de Deus, como a semente das boas obras, a semente daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos para você poder fazer. Não retenha de lançar a semente, porque se você planta, você vai colher no tempo certo. Cada semente tem um tempo certo e próprio para nascer, para crescer e para frutificar. Então, dê tempo a essa semente para ela crescer. E continua semeando. E você vai ver Deus abençoar a sua vida. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 3 e o 13. Os teus lábios são como um fio de escarlate. A tua boca é doce. A tua fronte é qual pedaço de romã por detrás do teu véu. Os teus renovos são um pomar de romãs, com fruto excelente, com a hiena e com o nardo. Que coisa linda. Aqui, Salomão, ele relatando os lábios da sulamita, como um fio de escarlate, e a boca doce. A fronte, qual pedaço de romã por detrás do véu. Os teus renovo um pomar de romã com frutas excelente. Então, que formosura, que beleza que Salomão via na sulamita. A palavra de Deus fala que é como romã. A romã é bela, a romã é linda, é formosa, é uma beleza extraordinária. E Salomão via essa beleza como um pedaço de romã, aquela face rosada. Os seus renovos, um pomar de romã com frutos excelente. Então era algo gostoso, delicioso, saboroso. Como é lindo quando o verdadeiro amor existe, quando a pessoa realmente se completa com a pessoa amada, com a pessoa que está casada, que está num relacionamento. É muito maravilhoso a palavra de Deus. Ela nos ensina que deva ter essa atração, este amor, essa beleza. E hoje em dia as pessoas não sentem esse prazer, não demonstram este amor. A romã pode ser benéfica para a saúde masculina, por ser rica em antioxidante, vitamina C, ácido fólico e potássio. Como antioxidante, a romã pode ajudar a prevenir doença cardíaca e câncer. Pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Então, a romã, muito preciosa para a saúde masculina. E Salomão via isso na sulamita, como se ela fosse um remédio para curar. A romã contém vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, ajuda a absorver ferro, contribui na prevenção de gripe e resfriado, pode ajudar a reduzir o risco de doença do coração, pode melhorar a circulação sanguínea. Então, Salomão, ele declarando para a sulamita como se ela fosse algo que trouxesse muitos benefícios para a sua vida. Assim como
A romã traz muito benefício para a vida do homem, não só do homem como da mulher, né? A romã tem potássio que pode ajudar a manter a pressão arterial sob controle, pode ajudar na recuperação muscular e no desempenho atlético. Até os atletas, né, eles também gostam da romã, porque ela tem vários potássios que pode ajudar e que pode controlar a sua pressão e recuperar, como diz aqui, pode ajudar na recuperação muscular, no desempenho atlético. E além disso, a romã pode auxiliar no equilíbrio da flora intestinal, melhorar a saúde da pele, combater diarreia, auxiliar no emagrecimento, combater artrite de gota, prevenir gengivite, periodontite, estomatite, fortalecer o sistema imunológico, prevenir Alzheimer, melhorar a memória e as funções cognitivas. A romã é rica em antioxidante, que ajuda a melhorar as funções do pâncreas e equilibrar os níveis de açúcar no sangue, ajuda a desacelerar a absorção de carboidratos. A romã pode ajudar a aumentar a saciedade, prevenir constipação. Então, quantos benefícios da fruta, né? A romã. A romã possui propriedades terapêuticas como diurética, vermífugo e antisséptico, tanto que é indicado nas inflamações de garganta, de gengiva, de cólica, de diarreia intestinal e tênia. Então, se você não sabia, a romã, esse fruto é bom para muita coisa na saúde do ser humano. E na palavra de Deus, ela nos ensina muita coisa. Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 7. Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces por detrás do seu véu. Então, que coisa linda. Que admiração de Salomão pela Sulamita, comparando ela com a romã, né? Como aquela romã atrás do véu. Porque, fala a verdade, a romã é linda. É muito linda mesmo. Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 11. Descia ao jardim das nogueiras para ver os renovos do vale, para ver se floresciam as vides e brotavam as romeiras. A romã na fase floral tem muitos problemas de picada de insetos e é necessário fazer podas na romanceira. A poda também diminui os insetos e fungos. Então, quando Salomão, ele dizia que ele descia para ver se florescia e se brotava as romeiras, porque existe o tempo da poda. Tudo na nossa vida tem o tempo da poda, né, irmãos? Se podar no tempo certo, vai dar fruto e vai dar muito fruto. A Bíblia fala assim, quem está em mim dá fruto, limpa, para que dê mais fruto ainda, para que produza mais fruto ainda. Então, é necessário fazer as podas para diminuir os insetos e os fungos, para dar crescimento e desenvolvimento. Então, quantas vezes Deus nos poda, né? Quanta coisa que a gente queria, mas Deus não permite, e Deus não deixa acontecer na nossa vida, e às vezes a gente nem entende, fica com raiva, por que, Senhor? E muitas das vezes é Deus nos podando, porque Deus tem algo melhor, Deus quer nos dar crescimento, Deus quer nos dar desenvolvimento. Então, Deus ele tem algo para fazer, e através daquilo que ele tem para fazer, ele permite as podas. É necessário, assim como a poda é necessário na romanceira, né, para evitar os insetos, fungos, diminuir tudo isso aí, fazer ela dar muitos frutos, assim na nossa vida também. Se você tem se sentido podado por Deus, não se entristeça. Deus muitas vezes permite certas circunstâncias na nossa vida, porque Ele quer nos ver produzir. E Ele quer que nós alcançamos o nosso objetivo.
Então fica tranquilo, porque Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Cantares de Salomão, capítulo 7, versículo 12. Levantamo-nos de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras. Ali te darei o meu amor. A romã estaria presente nos jardins do rei Salomão. A fruta romã era tudo como símbolo de amor e fertilidade. Por causa de suas numerosas sementes, a romã sempre foi respeitada pelos poderosos reis. A romã pode ser usada como sobremesa, pode ser processada em suco, licor ou vinho. Então, era muito admirado pelos reis, e principalmente pelo rei Salomão, né? Que ele compôs vários versos, né, em cantares, falando da romanceira. E aqui ele fala: levantamo-nos de manhã para ir à vinha, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, ali te darei o meu amor. Então era um lugar escolhido por Salomão, junto àquelas romeiras, para ele ter um encontro com Sulamita, né? Para ele estar ali a sós com ela, para ele ali dar o seu carinho e o seu amor. Jesus, ele está disposto a te abraçar, ele está disposto a te dar o amor, o carinho, o afeto que você precisa. Assim como o rei Salomão, ele disse: vem, vamos de manhã para ver se já brotam as romeiras. Então o Senhor te vê de perto. O Senhor acompanha cada fase, cada ciclo da nossa vida, irmãos. Cada situação o Senhor está a contemplar. Então eu não sei em que situação da sua vida você está passando, mas o Senhor te convida para uma intimidade com Ele, para um momento a sós com Ele. Você já falou com Deus hoje, você já orou, você já buscou a presença de Deus, assim como Salomão, ele fazia o convite a Sulamita para ir até as romeiras, para ver se lá elas já estavam brotando. Ali ele daria o seu amor. Assim o Senhor também te chama para um particular, para um momento de oração, para um momento de busca com Deus, porque o Senhor quer revelar o seu amor. Ele quer fazer você sentir a sua graça, o seu poder. É tão gostoso quando nós damos invasão a este amor e nós podemos sentir o abraço dele, a afeição dele pela nossa vida, a presença tão marcante e tão gloriosa do Senhor. Então, recebe o convite que Jesus faz para você. Venha ter ele, venha ter um relacionamento sério com Deus, uma vida com o Senhor, uma intimidade com Jesus. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 2. Eu te levaria para a casa da minha mãe, e tu me ensinarias. Eu te daria a beber vinho aromático, o mosto das minhas romãs. Olha o convite de Salomão para Sulamita. Eu te levaria para a casa da minha mãe, e tu me ensinarias, e eu te daria a beber vinho aromático, o mosto das minhas romãs. Olha como Salomão tinha admiração pelas romãs. Mosto na Bíblia é o sumo da fruta, que contenha açúcar no ato da fermentação e antes de purificado completamente por ela. Mosto é o caldo açucarado diluído que está apto a sofrer fermentação. O seu preparo e correção compreende todas as operações tecnológicas que visam transformar e corrigir a matéria-prima em um líquido açucarado de fácil fermentação. Então, o mosto era um caldo açucarado diluído que estava ali preparado para fazer
o vinho, o licor, o suco daquela fruta, né? Então Salomão, ele disse: eu te levaria para a casa da minha mãe, tu me ensinarias e eu te daria a beber vinho aromático, o mosto das minhas romãs. Então Salomão oferecendo o que ele tinha de melhor pela companhia da Sulamita, né? Porque a Bíblia fala, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, o povo em Jerusalém diziam: eles estão com mosto, estão cheios de mosto. Achava que eles estavam embriagados, mas eles não estavam cheios de mosto. Eles tinham recebido do Espírito Santo. Então, Deus tem algo especial, espiritual para a sua vida. Mas você precisa dar ouvido a este convite que Ele te faz, de se achegar até Ele, de receber dEle aquilo que Ele tem para te dar, de se envolver na graça do Senhor, porque Deus tem providência para a sua vida. A romã é um fruto, mas ela tem o seu significado, né? Assim como ela é cheia de sementinhas, na verdade, toda grudadinha uma na outra, nos dias da união, nos dias da fertilidade, nos dias da multiplicação. Então, creia que Deus, Ele pode multiplicar, Ele pode te fazer ter essa graça de ser um fruto produtivo, de produzir para Deus. E Deus quer dar com abundância na sua vida. Deus quer fazer algo lindo e tremendo. Que você possa ter aprendido algo através desta palavra, né? Assim como a romã, da romanceira, o próprio fruto é muito excelente para a saúde, né? Tem muitas coisas extraordinárias e cura através da romã a nossa vida espiritual, irmão, através da graça de Deus sobre nós, através dos dons do Espírito de Deus sobre nós, através da nossa fé, nós podemos ter com Deus, né, um alicerce, porque tudo é através da fé. Se você crê o que Deus pode fazer por você, Deus, ele tem poder de surpreender e fazer muito mais. Ele tem poder de trazer multiplicação. Assim como a romã, para os judeus, tem um sentido muito grande, né? Como diz, eles dizem que há 613 sementes nas romãs, e para eles é como se fosse a mitzvot, que são preceitos da Torá, os mandamentos, aquilo que eles guardam. Então, guarda a palavra. Você vai crescer, você vai multiplicar, você vai florescer, assim como José, né? A palavra de Deus fala que Raquel colocou o nome de José porque disse: possa ele acrescentar, possa ele multiplicar, porque ela queria que o Senhor desse outro filho. E Deus deu, o Benjamim. Então, você pode frutificar, você pode florescer, você pode multiplicar. Deus pode fazer fruir na tua vida. Mas guarda a palavra. Se você viver a palavra de Deus, você terá frutos. Frutos dignos de justiça, frutos de arrependimento, frutos de paz, frutos de vida e frutos de abundância. Frutos de multiplicação. Receba em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Que o Espírito de Deus possa falar mais ao seu coração. Eu te convido para orar. Vamos fazer um instante de oração em nome de Jesus. Amém? Senhor, quão maravilhosa é a tua palavra, Senhor. Ela é tão inefável, meu Pai. Ela atinge o mais profundo do nosso interior.
Senhor, que essa palavra possa ir ao encontro daquele que está necessitado. E o Senhor possa fazer fluir, transbordar sobre esta vida. Senhor, visita este lar, visita esta família, este pai, essa mãe, esse irmão. Alcança cada um, Senhor, aquele que está necessitado, aquele que precisa do refrigério, aquele que precisa, Senhor, de uma transformação. Senhor, entra com a multiplicação, Senhor, provê, prospera, transborda o celeiro. Ó Deus, opera pelo amor do teu nome e que haja, Senhor, a tua bênção sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você está tão desanimado, porque você vive uma vida que você tem falado, Senhor, está me faltando tudo. Eu não consigo, parece que por mais que eu faça, por mais que eu tente, mas as coisas não mudam na minha vida, as coisas não acontecem, as coisas não vão. E o Senhor manda dizer para ti, olha para Jesus, busca Ele, ser fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te colocará. Deus tem providência, mas Deus, Ele prova o seu coração. Se você for fiel, Deus não vai te desamparar. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, esses dias você falou, Senhor, nem o mínimo eu estou conseguindo. Como que eu vou crer em algo maior? Então receba em nome de Jesus. Toma posse através dessa palavra, em nome do Senhor. Senhor, me revela uma pessoa que você tem olhado ao seu redor e você tem visto quantas pessoas têm sido falsas contigo. Você tem chorado muito nos pés de Jesus porque você não aceita tanta falsidade. E você tem falado, Senhor, até quando eu vou viver essa vida assim? Rodeado com pessoas falsas, querendo me destruir. O Senhor diz para você ter cautela, vigilância, prudência, que o Senhor vai pelejar por ti e algo Ele fará ao teu favor. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, esses dias alguém chegou para você e falou assim, até quando você vai ficar crendo em tudo que fala para você? Receba e toma posse em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você foi induzida por uma pessoa. Alguém fez a sua cabeça e te pressionou para você fazer algo. Mas você arrepende amargamente do que fez. E você já tentou ajeitar essa situação e não consegue. Mas o Senhor manda você clamar a Ele. Põe o seu joelho no chão, põe a sua boca no pó e clama ao Senhor, que o Senhor te dará uma estratégia. O Senhor te dará uma maneira de sobressair a tudo isso. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você precisa do milagre, porque você está vivendo uma vida difícil, os ventos têm sido contrários, a situação tem sido tão difícil que tem dias que nem trabalhar você pode. Tanta coisa que acontece que você não consegue nem ir para o seu trabalho. E você já levou até advertência, Labassuri Calamanai. Mas o Senhor manda dizer assim, se creres, verás a glória de Deus. Volta para a casa do Senhor e te humilha na presença de Deus, porque Deus vai entrar com providência. Recebe a Labassuriana. Toma posse em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que alguém fez uma proposta para você e você pensou em aceitar. Mas você teve um sonho e nesse sonho alguém falava para você. E quando você acordou, você ficou com aquele sonho na sua mente. E você não conseguiu ter contato com essa pessoa. O Senhor diz assim, te afasta, porque estou eu te dando livramento. Alabassurianda, Arabachore Calamanai. Para tu ter certeza que o Senhor fala contigo. Quando aquela pessoa falou para você sobre aquele xadrez, você ficou assustada, Alabassuricara. Recebe de Deus. Deus está te dando um grande livramento. Alabassuricanta. O Senhor me revela uma pessoa que você precisa de uma porta aberta. Porque você tem tantos planos e projetos, mas a porta se encontra fechada. O
Senhor fala assim para ti, de calabaçurianda lamanai, que o Senhor é Deus para abrir porta e Ele quer fazer na sua vida, mas você precisa descer e se humilhar, se colocar diante do Senhor, porque tu tem falado palavras de murmuração, palavras que têm entristecido a Deus, e o Espírito de Deus tem se entristecido, alabaçurianda. O Senhor diz assim, te humilhe, te arrepende, porque o Senhor quer mudar a história da sua vida. Receba e toma posse em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que precisa de um agir de Deus na vida da sua vozinha, alabaçuri calamanai, porque ela está sofrendo muito, alabaçuri calamanai, e o Senhor manda dizer assim, faz aquilo que tu sente no seu coração, e faça sem temer, alabaçurianda, porque o Senhor muito vai te abençoar, se tu fizer, alabaçuri calamanai, para tu ter certeza que o Senhor fala contigo. Você comentou com outra pessoa e disse, eu não suporto ver essa situação, me dói o coração, eu queria fazer, mas eu não tenho condições. O Senhor diz assim, que Ele te dará o momento certo e oportuno e colocará nas tuas mãos a maneira de você abençoar essa vozinha. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma criança. Essa criança não tem dormido direito à noite. Essa criança acorda de madrugada chorando aos gritos, chora fazendo aquele barulhão todo e ninguém sabe o que é, se está sentindo alguma coisa ou o que é, de repente. E o Senhor está repreendendo algo maligno que tem atribulado esta criança para ela fazer os pais discutir. Mas o Senhor está entrando com providência e libertação para você ter certeza que é o Senhor. Esses dias, quando aconteceu, foi a maior briga dentro de casa, que foi aquela guerra. Mas o Senhor está repreendendo este laço, em nome de Jesus. Receba a labassura e canta. Orabaxuri alamanai. O Senhor me revela uma mãe que você fez um voto com o Senhor em favor do seu filho. E você disse assim para o Senhor que você ia fazer de tudo para cumprir este voto, porque você queria dar o testemunho e queria ver acontecer na vida do seu filho, porque você crê e você tem certeza que Deus vai fazer. Receba e toma posse, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma mãe que você tem um desejo que seu filho aprenda a tocar instrumento, mas você está sem condições e o Senhor está preparando uma oportunidade para você cumprir o desejo do seu coração e colocar o seu filho para aprender a tocar instrumento. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você sente muita dor na sua cabeça. Tem dia que dói tanto que você não consegue ouvir barulho nenhum. Parece que aquilo entra lá dentro da sua mente. O Senhor está dando uma grande libertação. O Senhor me revela uma pessoa que você tem sentido algo muito estranho na sua garganta. Às vezes até a água que bebe, você sente aquilo arranhando a sua garganta. O Senhor está repreendendo algo maligno. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor está visitando várias pessoas, famílias, e o Senhor está entrando com providência. O Senhor está repreendendo laços. E o Senhor está destruindo forças malignas. E o Senhor está abençoando também com as bênçãos do Senhor. Você que crê que Deus é aquele que pode te abençoar, então toma posse. Receba para você, receba para o seu lar e receba para a sua família, em nome do Senhor. Amém? Tem alguém nessa oportunidade que quer aceitar Jesus? Você ainda não aceitou Jesus? Você tem o desejo de aceitar o Senhor? Levante a sua mão e aceita o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida. E ore juntamente comigo dizendo, Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém para reconciliar com o Senhor? Então levante a sua mão e fala, Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo,
perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir, amém? Que Deus abençoe você que esteve comigo até agora. Deus abençoe quem vai ver o vídeo depois, amém? Que a bênção de Deus alcance a todos. Você que é inscrito no meu canal, Deus abençoe. Você que não é, se inscreva, visite o meu canal no YouTube, Momento com Deus, Pastora Nete, que ali você vai ver vários vídeos e ser edificado com a palavra de Deus. Um forte abraço e até a próxima. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?